Quem tem Sanepar na carteira sabe que nos últimos dias teve uma alta aí de 10, 11% no último mês. Eu também tenho Sanepar na carteira, é a quinta posição na minha carteira, estamos aí com a valorização de quase 32%, sem contar os dividendos, né? Se contar vira quase 100% de rentabilidade. E aí você fica na dúvida, né, cara? Porque primeira coisa, você não sabe direito o que aconteceu com o Sanepar para ela subir desse tanto nesses últimos 5 dias. Se a gente olha aqui, a variação real mesmo dessa ação nos últimos 5 dias foi de 6,32%. Então a primeira coisa que eu vou te falar é o que aconteceu tintim por tintim para isso aqui acontecer. E depois eu vou te explicar o que você tem que fazer com sua Sanepar. Que jeito que você tem que olhar para ela agora, que você já sofreu essa valorização. Se tá na hora de você fazer o take in profit, que é vender um pouquinho para pegar um pouco do lucro do mercado, ou se você ainda tem que ficar, ou quem sabe ainda ter que comprar mais. Então esse vídeo aqui vai ser bem completo, porque eu vou te explicar tudo sobre as últimas coisas que estão acontecendo com o Sanepar e principalmente sobre a indenização, que foi grande parte o motivo que fez a empresa subir. Vou te explicar por que dessa indenização, o que vai acontecer com essa indenização, se vai virar dividendo, se vai virar lucro, se vai virar capex, se não vai, o que vai acontecer. Então já pega seu cafezinho aí, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, porque senão você vai perder de novo a oportunidade de se inscrever no maior canal de investimentos desse Brasil. Só não é em número de inscritos ainda, mas nós vamos chegar lá. Falta só mais uns 7 milhões aí de inscritos, nós chegamos lá. Então olha só, o Sanepar tava ali na casa dos 6,50 no dia 1º de setembro, e logo no dia 1º de setembro ele já subiu ali cerca de 3%, depois continuou subindo aí, já tá com 7,77% de alta desde o dia 1º de setembro. O que aconteceu no dia 1º de setembro? Olha que bonitinho, tem um fato relevante no dia 1º de setembro, então fica mais fácil pra gente entender o que foi que causou essa queda. Foi justamente isso aqui, ó. A Sanepar comunicou a gente, nós investidores do mercado, que a companhia recebeu um piquezinho de 4 bilhões de reais, já líquidos de honorários advocatícios e imposto de renda. Ou seja, sabe aquela indenização que a gente já estava esperando ela há muito tempo? Pois é, ela caiu aqui, ó, 4,4 bi. Inclusive veio com um pouquinho de ajuste, não era para ser tudo isso aqui, né? Mas veio com um pouquinho de ajuste. Ou seja, meu amigo, dinheiro no caixa da empresa agora, né? E aí todo mundo fica louco. Nossa, 4 bilhões. A primeira coisa que você tem que parar de se confundir é porque muita gente fica confusa no seguinte. É 4.048 milhões. Não existe 4 mil milhões, não é verdade? Isso aqui é uma abreviação contábil para poder falar 4 bi, tá? 4 bi. Pensa comigo, ó. Tem 500 milhões, 600 milhões, 700 milhões, 800 milhões, 900 milhões. O próximo é o quê? 1 bilhão. Não tem 1.000 milhões, né? Então ali o 4.048 milhões é a mesma coisa de 4 bilhões, beleza? E aí com esse dinheiro em caixa a gente tem que entender o que vai acontecer agora. Se vai virar tudo dividendo, se vai virar tudo reinvestimento na própria empresa, capex, o que vai acontecer com esses 4 bilhões? E aí, logo aqui embaixo ela já fala, olha só o que ela diz. A companhia informará a Agência Reguladora de Serviços Públicos delegados pelo Paraná, que é a famosa AGEPAR, que caiu dinheiro na conta e aguardará a definição da agência quanto ao tratamento regulatório específico solicitado pela companhia em relação à ação de imunidade tributária e vai manter o mercado informado sobre os futuros andamentos. Então, primeiro vamos entender aqui por que a AGEPAR entrou nesse meio. Tá? Porque isso aqui é muito importante. E isso aqui não vai acontecer só agora na sua vida. Vai acontecer em todo o mercado regulado. Então energia vai acontecer, saneamento vai acontecer, tudo que é regulado, né, na distribuidora, na transmissora, na geradora, nas empresas aí que tem rodovias, por exemplo, tudo que é regulado, isso aqui vai acontecer. Por quê? O regulado vem de regulação do Estado. E aí eu quero que você feche os olhos aí e pense junto comigo, ver se isso aqui não faz sentido. Você sabe que para a Sanepar passar e oferecer escoamento de esgoto e fornecer tratamento de água, entregar água encanada na casa das pessoas, na sua casa aí se você mora no Paraná, ela precisou cavar o chão, quebrar o asfalto, passar cano de esgoto, cano de água, fechar tudo bem bonitinho e tal, e aí deixou lá os canos passando, não é verdade? Você concorda comigo que isso tem um custo muito grande? Inclusive, muitos analistas e algumas pessoas falam que não investem em empresas de saneamento porque o custo para poder investir na empresa e realmente oferecer esse serviço de saneamento é muito mais caro do que outros custos de outras empresas, como por exemplo transmissoras, como por exemplo distribuidoras, geradoras, e concordo, o custo é um pouquinho mais alto mesmo, principalmente quando a gente fala de cidades horizontais, porque quando a Sanepar passa um tubo de cano, de esgoto e de água, para oferecer água e esgoto para cidades verticais, ou seja, onde tem muito prédio, imagina, ela passa na frente do prédio, é o mesmo custo que ela teria para passar na frente de uma casa, só que o prédio tem, sei lá, 20 andares com
com 40 escritórios, por exemplo. A Sanepar vai acabar atendendo 40 clientes com apenas uma passagem, só com uma tubulação, certo? Se fosse em casas, cidades horizontais, ela teria que passar em 40 casas, ou seja, ela ia ter que esticar esses canos lá na frente, ou seja, seria mais custoso. E como a gente parte do princípio de que as grandes metrópoles, que são principalmente as cidades já mais verticalizadas, elas já têm saneamento básico, o que resta para essas empresas de saneamento é passar nos locais, inclusive está no marco de saneamento, grande investimento, é passar em locais mais horizontais, ou seja, o retorno da empresa que ela obtinha lá em 2015 não vai ser o mesmo retorno que ela vai obter agora em 2025 e não vai ser o mesmo retorno que vai obter lá em 2030, que vai ter uma diluição desse retorno, afinal ela vai ter que fazer muito investimento para menores retornos. Não quer dizer que o retorno vai ser ruim, mas para menores retornos. É porque o retorno para você passar saneamento num prédio é muito melhor do que para passar em uma casa. Dito isso e entendido isso, a gente passa para o segundo nível de pensamento. Vamos lá, você ainda tá com o olho fechado, será? Você concorda comigo que haver competição nesse tipo de empresa não tem muito sentido? Qual vai ser o louco que vai querer fazer a mesma coisa que a Sanepar fez para tentar competição com a Sanepar? Aí você imagina, a empresa, além dela ter que fazer tudo que a Sanepar fez, que é um gasto muito grande, ela ainda terá que competir comigo, por exemplo. Ela vai ter que fazer competição com a Sanepar para eu decidir se eu vou querer Sanepar ou essa outra empresa X. É uma competição que realmente destruiria valor, porque o gasto é muito grande para poder instaurar. É diferente, por exemplo, de você ver aí 5 empresas de internet na sua cidade, no mesmo bairro, porque todas pegam um sinal de internet que vem para a cidade do mesmo jeito, e aí fica muito mais barato, então o custo e aí a competição é muito favorável. Agora, em empresa de saneamento não tem como fazer isso, e aí a gente instaura o que a gente chama de monopólio natural, que é exatamente o que a Sanepar tem, o que a Sabesp tem, o que a Copasa tem, porque essas empresas, ninguém vai ser louco de passar encanamento do lado dos encanamentos da Sanepar, da Sabesp, da Copasa. Lá em Minas Gerais é Copasa, no Paraná, Sanepar, em São Paulo, Sabesp, e assim por diante, beleza? Como existe o monopólio, concorda comigo que inclusive os cartéis foram proibidos por conta disso? Se existe monopólio, ela pode definir o preço que ela quiser, não é verdade? Se só tem a Sanepar aqui passando cano em frente da minha casa aqui, só tem ela passando aqui. Se eu quiser saneamento básico, né, água tratada, eu vou ter que contratar a Sanepar, né? Eu vou ter que usar a Sanepar, serviço da Sanepar. E a Sanepar é a única que pode passar aqui, porque outra nenhuma vai competir. Logo, ela pode cobrar o preço que ela quiser do Léo, não é verdade? Falso. É para isso que existe a AGEPAR. Agora nós chegamos, né, depois de 6, 7 minutos de explicação, por que que a AGEPAR existe. Agora você vai entender também o porquê que a ANEEL existe, que é a reguladora de energia. E aqui a gente tem a AGEPAR, que é a reguladora do estado do Paraná. E o que que essa reguladora faz? Como existe um monopólio, o estado tem que intervir e falar assim: Sanepar, só você que está aí. A gente vai operar por meio de concessões. Então eu vou te dar o direito de operar aí. E aí tudo fica sendo do estado e ele dá direito para a empresa que quiser operar ali. E aí a Sanepar, no caso, está nas concessões, que inclusive já mostrei para vocês que as concessões da Sanepar em Londrina, em todas as cidades maiores do Paraná, tá em 30 anos. Então ela tem 30 anos para operar ali. Se durante esses 30 anos ela entregar eficiência, ela não tiver muito desligamento, ela realmente ser uma boa empresa que fornece realmente um bom serviço para o consumidor, as renovações das concessões acontecerão. Mas se não, essa concessão é levada em leilão de novo e outra empresa pode entrar ali e usar de todo aquele aparato que já foi passado. Então, por exemplo, isso acontece mais em energias, tá? Mas você provavelmente, se morava lá em Goiás, sabia que antes era Celg e agora a Equatorial assumiu. Pô, a Celg perdeu tudo que ela tinha construído? Não, tudo era realmente da União. E aí a União repassa essa concessão. Concessão você tem que entender como direito de operar agora para a Equatorial. E a mesma coisa tem na parte de saneamento, tá? E aí, outro controle que a reguladora faz, além de forçar a empresa ser realmente uma empresa boa, porque também tem um problema que aconteceu lá com a Light, por exemplo. É monopólio, não é? A Light ganhou a concessão monopólio, só pode operar ela lá. Só que se ela oferecer um mau serviço, ela vai ser retirada de lá. Então, se a Sanepar oferecer um mau serviço, ela vai ser retirada por meio de uma regulação estatal, né? Um órgão regulador, justamente para poder trazer eficiência para os consumidores, baratear a conta do consumidor. O segundo ponto que a AGEPAR faz para poder regular isso é justamente definir metas de preço. A AGEPAR não deixa a Sanepar cobrar rios de dinheiro para poder tratar a água. E ela também não pode deixar a Sanepar ganhar muito pouco. Se ela ganhar muito pouco, ficar no prejuízo ou for desestimulante, pô, tá rendendo 3% ao ano, a inflação é 5%. Se for desestimulante para a Sanepar, ela não vai querer. Então, a AGEPAR tá ali para controlar. Ela
ela é a favor do consumidor, mas não quer que a empresa vá embora. Então ela fica entregando retornos bons para a empresa, em forma de baratear aqui um pouquinho para o consumidor, porque não é retorno extraordinário. Então vai ser retornos bons para baratear um pouco a conta do consumidor, mas não pode ser retornos ruins o suficiente para desestimular a empresa. Então ela fica nessa balança, a Gepar sempre fica nessa balança. E aí por que você tá me explicando tudo isso, Léo? Justamente porque esse valor aqui, ó, de 4 bilhões de reais, esse valor que você tá lendo aqui junto comigo, ele é um valor a mais do que foi acordado pelas concessões, que já é o lucro calibrado que a Gepar falou que vai pagar para a Sanepar. Então tudo que vier acima disso não pode ser pago para a Sanepar. A Gepar vai defender o consumidor falando, pô, desse lucro extraordinário aí que você ganhou, um pouco desse lucro extraordinário tem que ir pro consumidor pra gente baratear as contas. Porque você sabe, Sanepar, não é por mal, mas eu, a Gepar, que sou o órgão regulador, eu preciso defender também os consumidores. Então o nosso lucro acordado é esse. Se você tem um lucro aqui, eu tenho que pegar um pouco desse lucro e jogar lá pros consumidores também. Não tem problema você fazer um lucro extraordinário. A gente só vai pegar uma parte e repassar pros consumidores. Isso desestimula um pouco a empresa? Por exemplo, a empresa poderia fazer usina de gás, usina térmica com esgoto? Poderia. Mas aí todo o lucro que ela fizesse extraordinário deveria ser distribuído para o consumidor. E aí ela fica desestimulada a fazer isso, né? Tudo certo? Até aí tudo bem. Agora você pode abrir os olhos. E aí a própria Agepar tinha uma nota falando o quanto que deveria ser distribuído aos consumidores daquele valor recebido pela empresa. Então, várias coisas aqui, ó, ela fala, por exemplo, toda vez que você ganhar dinheiro com ligações de água, tem que ser 75% revertido para modicidade tarifária. O que significa isso? Eu ganhei R$100 ligando água, então eu pego 75% disso, ou seja, R$75, e uso isso para abater tarifa. Então eu vou jogar lá na parte de amortização das contas de água. Os outros 25% eu vou ficar. Ó, o acréscimo, religações, 75%. Conserto de hidrômetro, 75%. Ampliações, sanções, enfim. E aí, onde que cai essa indenização? Cai aqui, ó. Ganhos em recuperações de créditos fiscais, 100%. Léo, quer dizer então que esses 100%, os 4 bilhões, não vai vir nada para a Sanepar? Vai ser tudo para os consumidores? Não, porque isso aqui era uma nota da Agepar 2022. Inclusive a própria Sanepar falou que estava em tratativa com a Agepar para ver como que isso ia funcionar. E aí a última nota da Agepar falou que 75% desse valor teria que ser revertido à modicidade tarifária. Ou seja, a gente vai ter 75% desse valor aqui, ó, 75% deste valor para consumidores. Então, para baixar a conta dos consumidores. O que vai ficar para os acionistas, que são sócios da empresa? O que vai ficar para a empresa? O que vai ir desse dinheiro de verdade para a empresa? Atualmente seria 25%. E 25% disso aqui seria aí na casa de 1 bilhão, que também é dinheiro pra caramba, né? É dinheiro pra caramba. E uma coisa que pouca gente percebeu é que parte de todo esse dinheiro já foi distribuído em pedaço lá no primeiro trimestre. Já foi anunciado para pagamento, ainda tá como provisionado, mas já foi anunciado. Olha só o lucro normal dessa empresa no primeiro trimestre de 2024. Sem nenhum efeito não recorrente, nenhuma surpresinha, nenhuma indenização, nada. 379 milhões de reais no primeiro tri. Olha o primeiro tri de 2025, 1,2 bi. Você acha que ela multiplicou 4 vezes aqui o lucro, realmente, de um ano para o outro? Se sim, essa empresa teria explodido, né? Imagina, uma empresa que tem um valor hoje de mercado de 11 bi, lucrando 1,2 bi por trimestre. Ia dar um PL de 2, basicamente. Então é óbvio que isso aqui não é recorrente. Foi por conta do pagamento da primeira parcela da indenização, que já estava considerado aqui no caixa da empresa, tá? No resultado da empresa. Inclusive aqui você pode ver, ó, que o lucro líquido foi de 1,2 bi no primeiro trimestre, tá? No primeiro trimestre. E grande parte dessa receita inflada foi justamente a ação judicial. E aí já tem provisão para passivo regulatório. O que é o passivo regulatório? Agora você entende. A Agepar vai pedir um pedaço e aí ele já tá tirando esse passivo, que aí ela não vai colocar dinheiro no bolso dela, né? Então esse passivo regulatório vai lá para a parte da empresa, que é para justamente fazer essa reversão de modicidade tarifária, que é justamente tirar um pouquinho do preço das tarifas com esse dinheiro aí, né? É como se, por exemplo, chegasse uma conta de água para você de R$100, mas na verdade era ela 150. Só que a Sanepar já meio que pagou R$50 com essa provisão da Agepar. Então você só tem que pagar R$100, entende? E aí quando a gente olha para o segundo tri, perceba, segundo tri, o lucro foi de 263, menor do que o lucro líquido do segundo trimestre de 2024. Se a gente fizer o tratamento tirando o não recorrente do primeiro trimestre também, a gente vai ver que o lucro da Sanepar recorrente também foi um pouquinho menor do que o primeiro trimestre de 2024. Por quê? Porque o resultado financeiro está impactando pra caramba. Taxa alta de juros, no momento em que ela está endividada para poder fazer um alto capex, um alto investimento nela mesma. Então é o momento em que a empresa está passando. Olha para você ver a diferença. Subiu aqui, né, essa despesa financeira de 53 milhões para 180 milhões. Ah, Léo, quer dizer que a empresa está pior?
Não, eu já fiz um vídeo de Sanepar aqui para vocês entenderem o que está acontecendo com o Sanepar. Sanepar, Copasa, Sabesp, todos estão passando pelo marco do saneamento e elas têm que investir muito para poder bater 95%, 99% de saneamento básico, ou seja, esgoto e água, distribuição de água. No caso da Sanepar, ela já bateu tudo que ela precisava bater em água, tá inclusive crescendo um pouquinho mais, né, acima do marco de saneamento, só que na parte do esgoto ela ainda não conseguiu. Então ela tá fazendo muitos investimentos para poder fornecer esse saneamento básico aí pra galera. E aí isso gasta dinheiro, né? É lógico que depois isso vai ser revertido em aumento da receita. E aí então você já entendeu o que vai acontecer com esses 4 bi. 1 bi vai ficar para dentro da empresa e os outros 3 bi vai ser passivo provisionado para regulação, beleza? Então agora a gente tem que entender o que vai acontecer com esse 1 bi que vai ficar no caixa da empresa. Porque ela pode usar tudo isso aqui como investimento, quitar um pouco de dívida, ou realmente usar para capex, para não precisar emitir uma nova debenture, ou ela pode distribuir um pedaço disso. Quanto você acha que ela vai distribuir? E aí a gente tem que ir para o histórico dessa empresa. Preste atenção, aqui no próprio release ele fala que o payout é 25% do lucro líquido ajustado. 25%. Então isso é o que a gente tem que esperar. Pelo menos isso, teoricamente, vai ser pago. E 10% superior aqui atribuídos às ações ordinárias. Aqui na Sanepar, realmente o final 4 é preferencial ao final 3. Você vê um monte de empresas que tem final 3 e final 4, mas que o 3 e o 4 pagam o mesmo tanto. No 4 dá direito à preferência. E no caso da Sanepar, realmente tem essa preferência de 10%. A Sanepar realmente é uma empresa redondinha que tanto no crescimento dos lucros anuais, receita anual, ela segue como se fosse uma escadinha, né? Já citei para você que ela tem o gráfico mais bonito da bolsa de valores como um todo. Ela é uma empresa que cresce mais lentamente, mas é uma empresa que cresce assim como se fosse um reloginho, né? Tá sempre crescendo, é como se fosse uma renda fixa que paga muito mais do que renda fixa. E aí, olha só que legal, né? A parte de remuneração dos acionistas, ou seja, dividendos. Olha os dividendos subindo ano após ano, né? Ano após ano. E aí, aqui em 2025, esse dividendo vai dar uma explodida. Por quê? Esse dividendo aqui tá contando só o primeiro semestre. E aí, se ela pagar mais com essa outra parcela que ela recebeu agora, né? E se um pedaço for, a gente já fazer a simulação do quanto que a gente poderia receber, pô, vai dar uma estourada lá em cima, vai fazer um não recorrente, né? E aí em 2026 a gente vai ter um pouquinho de queda desse dividendo, porque, imagina, não vai receber o mesmo indenização em 2026, 2027, 2028. Então, a gente precisa entender o quanto dessa alta aqui de Sanepar que o pessoal tá colocando aqui é realmente boa para receber esse dividendo, ou se eles estão especulando demais e não estão olhando para o futuro, como que vai ser em 2026, 2027, 2028, porque realmente você vai comprar uma empresa só para receber o dividendo e depois assistir a empresa cair de novo, não faz sentido, né? Então a gente tem que entender. Eu tenho muito tempo que não compro Sanepar. Não acho que você deveria comprar Sanepar só para poder receber dividendos. Sanepar você compra se você realmente acredita no case, se você acredita realmente que no longo prazo ela vai entregar uma boa rentabilidade. Fazendo o seu valuation, ver que a TIR, que é a taxa interna de retorno dessa empresa, está mais alta do que a das outras, que na minha opinião é a empresa que tem a TIR mais alta de todas as empresas de saneamento. E aí agora a gente passa para as simulações. Como que a gente vai fazer essa simulação? Primeiro a gente vai pegar esse 1 bilhão, tá? A gente vai pegar esse 1 bilhão aqui de caixa que ela vai ter. A gente não sabe o que vai acontecer com esse caixa, quanto que será distribuído. A Sanepar pode muito bem distribuir 100%, ela pode muito bem distribuir 70, 50, 30, 25, quanto que ela quiser. Então a gente vai fazer algumas simulações aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o caixa que ela tem ali, que ela vai receber, e vamos dividir pelo número total de papéis, porque aí a gente sabe o quanto que a gente tem de potencial para cada ação, né? Para cada ação. Então seria 66 centavos para cada ação. É óbvio que a gente tem que fazer o tratamento aqui entre 3 e 4, porque a 4 tem preferência sobre a 3 e a Unity são 5 ações, então você teria que multiplicar esse valor aqui por 5, mas é só para você entender de maneira didática aqui qual seria o potencial, fazendo uma conta de padaria, de quanto teoricamente você pode esperar receber de Sanepar. Poucas pessoas perceberam, mas eu quero te mostrar aqui. Em geral, o provisionamento do mês 6 é 15 centavos, olha lá no ano passado 18 centavos, no outro ano 10 centavos, 10, 18, 15, e dessa vez foi 28 centavos. Então aqui a gente já tem em cerca de 10, 13 centavos a mais do que normalmente a Sanepar distribui, ou seja, ela já está distribuindo o dinheiro da indenização. O dinheiro chegou agora, mas ela já estava distribuindo antes o que teoricamente ela já esperava receber. Então aqui, teoricamente, se ela distribuir 100%, a gente receberia 66 centavos a mais do que normalmente ela paga. Quanto que normalmente ela paga, Léo? Em torno de 30 centavos, né? Você consegue ver aqui, ó, deixa eu transformar isso aqui em dividendo pago. Ela paga em torno de 30 centavos, 2023 foi 31, 2024 32, 2022 31. Ela paga em torno de 30 centavos. Isso é o normal, é o que ela pagava sem indenização. Isso é o lucro recorrente da empresa, beleza? E aí ela distribui isso recorrentemente, dá para esperar 30 centavos. Considerando que a empresa está fazendo investimentos mais altos, taxa Selic está de 15, está tendo resultado financeiro mais apertado, né, negativo, a gente pode até falar que o recorrente dessa empresa diminuiria agora neste ano. Cairia ali na casa dos 28 centavos,
centavos, 30 centavos. Então a gente vai fazer uma simulação bem conservadora aqui. Vou colocar que teoricamente a gente receberia 30 centavos do recorrente. E aí se a gente receberia 30 centavos do recorrente, que eu vou colocar aqui do ladinho, ó, 30 centavos do recorrente, e o potencial a mais da gente receber, se ela distribuir 100% do 1 bilhão lá, seria 66 centavos. Então teoricamente, tá? Teoricamente, a gente teria 96 centavos distribuído se ela distribuísse 100% do payout. A gente vai fazer 3 simulações aqui. Então quanto ficaria o dividendo yield dessa empresa se ela distribuísse o que normalmente ela já distribui como recorrente, mais o não recorrente, que seria esse 1 bilhão aí de dividendo. Então 96 centavos dividido por 7,03, que é o preço da cotação hoje, daria um dividendo yield de 13,65. Por isso que a galera tá comprando pra caramba, né? Tá esperando um dividendo yield aí bem alto da empresa. Hoje paga 6,36, esperando aí um dividendo yield de 13,65. Então esse aqui seria o dividendo yield caso tivesse 100% de pagamento. Eu vou até deixar anotado aqui para vocês, ó. Seria aqui então 100% de payout. Agora eu vou fazer aqui uma métrica que, na minha opinião, ainda é otimista. 100% eu acredito que não vai ter, porque a empresa tá fazendo muito investimento, tá com a dívida mais alta, não acredito que ela vai distribuir 100% não. Mas enfim, tem casa de análise falando que pode ser que aconteça. Então vamos fazer de novo uma nova conta aqui agora, com os 30 centavos recorrentes lá, ó, os 30 centavos recorrentes. Só que agora a gente vai pegar e ao invés de distribuir 100%, a gente vai distribuir só 50% disso aqui, ó, só 50%. Então seria 33 centavos. Então a gente teria aqui mais 0,33, ou seja, 63 centavos. 63 centavos, se ela distribuísse 50% de payout, daria então um dividendo yield aqui de 8,9, né? Vamos multiplicar por 100, transformar em percentual, 8,96. Então tá lá, ó, 8,96. E agora perceba, tá? Olha que bonitinho isso aqui. Perceba uma coisa. Se a gente pegar os 66 centavos e fazer o normal que ela paga, que é 25% de payout, você pode multiplicar até por 30% de payout, mas eu vou multiplicar aqui por 0,25, que é 25% de payout, ela pagaria 16 centavos a mais. Então ela tá pagando o normal dela lá, 0,3 centavos, mais 16 centavos, daria 46 centavos. Olha que bonitinho agora. Se você faz realmente aqui uma conta conservadora, né? Se você usa a calculadora do seu computador aí, você usa a calculadora do seu celular, né? Se você usa a calculadora, você evita de cair em muita euforia do mercado. Agora, dividindo isso aqui por 7,03, olha o dividendo yield que você teria se ela distribuísse o que ela normalmente pagaria, né? Aqui eu tinha colocado 100%, mas não é 100% não, aqui é 50%, ó. E aqui, no caso, distribuindo 25%, que aqui, na minha opinião, é o mais provável. Olha lá, 6,54. E aí, eu até quero mostrar aqui pra vocês que grande parte desses 16 centavos aqui, que teoricamente ela distribuiria se ela pagasse 25% de todo aquele lucro que ela recebeu, eu mostrei pra vocês aqui que no último dividendo pago ela já pagou basicamente 12, 13 centavos a mais. Ou seja, o próximo pagamento de dividendos talvez não tenha tanto dividendo a mais assim, vai voltar aí por causa dos 15 centavos, 14 centavos, não seja nada muito extraordinário, né? Uai, Léo, mas por que que mesmo ela pagando muito mais, o dividendo yield ficou a mesma coisa? Porque a ação subiu demais, olha aí, pra você ver o tanto que a ação subiu. A ação subiu demais por conta dessa especulação, né? Então aqui a gente chegando no final do vídeo, a gente tem algumas decisões a serem tomadas. Primeira decisão que você pode tomar é vender a ação, pegar o lucro que você tem, por exemplo. Se você acha que realmente a empresa não vai conseguir voltar a gerar lucros, crescer isso aí, se você acha que no longo prazo, daqui 2, 3, 4, 5 anos, a empresa não vai voltar a entregar crescimento de dividendos, porque eu te mostrei que ela tá entregando crescimento de dividendos desde 2020, pô, talvez seja a hora de você vender e colocar aí 32% de lucro no bolso. Em menos de um ano que eu investi em Sanepar, né, foi no início do ano, 32% de valorização já. Então, pode fazer um take profit, você pode vender um pedaço, você pode vender tudo. Isso é de acordo com o que você acredita. Inclusive, eu tenho um módulo dentro da mentoria que é só sobre taking profit, vários estudos, se faz sentido você fazer taking profit ou não. Qual é, teoricamente, assim, um ganho sobre a média de quem faz taking profit, que querendo ou não, quem faz taking profit tem ganho sobre a média se ele acertar. Se ele errar, ele vai ter um ganho abaixo da média. Por exemplo, se eu faço taking profit aqui e vendo um pedaço da Sanepar, e aí a Sanepar continua subindo, ou então ela fica nisso aí mesmo. E aí, teoricamente, eu tenho que recomprar. Eu só paguei imposto de renda, teoricamente, só paguei imposto de renda sobre o lucro. E aí, quando eu vou voltar a comprar, eu vou comprar pelo mesmo preço. Não fez tanto sentido, então, fazer taking profit. E a segunda opção para você que é acionista, que você tem, é manter Sanepar por longo prazo, se você acredita. Que é o meu caso. Eu acredito em Sanepar como a melhor empresa de saneamento no momento. No momento. Pode ser que mude depois? Pode. E aí, você acompanhando o canal, sempre vai saber qual que é a minha opinião aqui. Preste atenção, olha que loucura. Você viu aqui que aqui tá 31% de rentabilidade. Só que há um tempo atrás, eu comprava Sanepar 11.
porque o desconto era maior na SAPRE 11. Na época, quando eu fiz a continha de defasagem, eu comprei aqui. Se você não sabe o que é defasagem, pode ficar tranquilo que um dia eu vou te ensinar isso aqui. Provavelmente já ensinei, mas ensino de novo. E aí você consegue perceber que em alguns momentos vai fazer mais sentido você comprar final 11, em alguns momentos mais sentido você comprar final 4, se o seu intuito é receber dividendos, tá? Então aqui no caso pagava mais dividendos a SAPRE 11 naquela época, comprei e olha só a valorização que já tem aqui, 109%. Olha meu yield on coach na SAPRE 11, 12%. Todo mundo tá recebendo 6%. Eu tô recebendo 12% da Sanepar por ano. Então a empresa, o lindo é isso, né? Porque você, com grandes valorizações, você consegue um yield on coach melhor. Por exemplo, neste caso aqui, Sanepar tá pagando 6,30, porque a gente fez as contas lá com a Sanepar ao preço de 7,3, não é verdade? Todas as simulações que a gente fez de dividend yield, a gente fez com a Sanepar 7,3, mas 7,3 é a minha Sanepar? Não, a minha tá 5,36, meu preço médio. Ou seja, meu yield on coach é 8,4. Vai subir um pouquinho aí, né, se a gente usar essas simulações. Então, quando você investe em empresas para o longo prazo, você vai aumentando e carregando esse yield on coach. Não necessariamente você precisa vender. Vai ter momentos que você vai ter que vender porque a empresa ficou ruim ou porque a empresa disparou assim de maneira sobrenatural e realmente sem fazer sentido. Mostrei para vocês uma vez que eu fiz taking profit com CEMIG 3, porque subiu lá para 18, enquanto a CEMIG 4 ficou na casa dos 11 reais. Aí realmente foi um descolamento muito grande, sem sentido. Aí faz sentido você vender. Mas nesse momento, o descolamento de Sanepar tem sentido, tem sentido. E mesmo que ela caia depois, eu recebi o que vai cair de dividendo. Então, teoricamente, na minha opinião, para quem é acionista, não faz tanto sentido vender assim. Para quem não é acionista, também não vejo sentido em comprar agora, a não ser que você aceite, né, todas aquelas preposições que eu coloquei antes e que você acredite em Sanepar, mas mesmo assim ainda não acho a melhor empresa para você comprar neste momento. Tem outras empresas mais descontadas neste momento e espero que você não seja enganado por manada, né, movimento de manada no mercado, euforia. Se você acompanha esse canal, eu vou tentar te impedir constantemente disso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora você tem a possibilidade de virar membro do canal e ter a chance de eu analisar sua carteira. Todo sábado agora eu vou fazer a análise de carteira para os membros. Então, se você quiser ter essa oportunidade, além de o adepto do mês sempre ganhar um kit da geração de dividendos, se você quiser entender, é só clicar aqui no Seja Membro. Tem um videozinho explicando para você lá. Se você quiser honrar o canal, principalmente você que sempre fala assim, pô, se tivesse como dar mais de um like, eu daria. Tá aí, a sua oportunidade aí de honrar o canal. Tamo junto demais. Fique com Deus. É nóis. Até o próximo vídeo que será excepcional.